Muito boa tarde. Está no ar o comentário com assinatura de Bruno de Carvalho à sexta-feira na Rádio Estádio. Dar desde já as boas-vindas a Bruno de Carvalho. Bem-vindo, Bruno, a mais um comentário. Estou muito boa tarde, Remo, boa tarde a todos os ouvintes e vamos avançar para mais um programa. Muito bem, Bruno, vamos então avançar sem demoras, até porque também temos muito hoje para levar até aos nossos ouvintes. Dizer que, mais uma vez, se quiser contactar Bruno de Carvalho, pode fazê-lo através de brunodecarvalho@radioestadio.pt, lançar as suas dúvidas, os temas que gostaria de ver discutidos, fazer também algum tipo de alerta ou denúncia. Este comentário de hoje, 22 de novembro, vai começar com algo que ficou prometido na última semana, que não tivemos tempo para concluir e para aprofundar, que tinha a ver com a questão da entrevista que Rogério Alves deu à Sporting TV, falando das questões que seriam necessárias, no entender dele, para uma AG destitutiva e o paralelismo que tem que se fazer com o que aconteceu com as duas AGs que foram marcadas pela Comissão de Gestão, tanto a destituição como a do orçamento, Bruno. Sim, nós, a semana passada, decidimos guardar um bocado esta análise para hoje. Bem, Rogério Alves, para nós podermos pegar naquilo que dissemos a semana passada, Rogério Alves vem dar uma entrevista e na entrevista o resumo, a súmula que ele faz sobre a Assembleia Geral é que necessita de justa causa e que é ele que vai fazer essa decisão da justa causa. E depois vem explicar ou tentar dar argumentação para que as coisas não podem ser assim, porque o Sporting podia cair no absurdo de ter assembleias gerais decididas pelos associados quase todos os dias, porque era uma questão que não podia ser, que era absurda. E aquilo que eu disse a semana passada é que, infelizmente, para aqueles que são menos esclarecidos, é um argumento que colhe. Portanto, é verdade, então agora vão estar os associados a definir o dia-a-dia do clube e a fazer assembleias gerais atrás de assembleias gerais. Está errado, é um raciocínio errado, mais uma vez, é uma manipulação das pessoas, sobretudo, continuo a dizer, das menos esclarecidas, porque, em primeiro lugar, anulado do regulamento que também Rogério Alves, há uns meses atrás, já tinha dito que não gosta de cumprir, sabe que não o cumpre, mas não o cumpre porque acha que realmente os estatutos, os regulamentos, têm lá coisas que ele não concorda pessoalmente e, portanto, não os cumpre, o que realmente num país livre, democrático, num Estado de Direito, é absurdo que uma pessoa diga isto e que ninguém faça nada, mas pronto, é uma pessoa que não gosta de cumprir os estatutos e os regulamentos e em nenhum lado diz que é ela a pessoa que tem que fazer a avaliação. Quem tem que fazer essa avaliação é a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral são os associados. Eles é que têm que fazer essa avaliação e depois votar se concordam ou não com essa justa causa. Não é o presidente da mesa, nem é a mesa que tem que fazer isso. Em segundo lugar, também não colhe para os mais esclarecidos o argumento de que, isto as pessoas podiam fazer todas as assembleias gerais que quisessem, todos os dias. Não, não podem. Por isso é que existem estatutos, por isso é que existem regulamentos, por isso é que existem regras da necessidade que essas pessoas têm de juntar um determinado número de votos, são 1000, e a verba para pagar essa Assembleia Geral. Portanto, não entra na cabeça de ninguém que as pessoas com temas absurdos, que não tivessem importância nenhuma, conseguissem juntar 1000 votos e que fossem gastar, despender do seu dinheiro 20.000, 50.000, 100.000 euros para a realização de uma Assembleia Geral cujo motivo fosse absurdo e não fosse um motivo que os associados não quisessem ver discutido. Mas nada disto é espantoso e as pessoas que andam a fazer esta recolha de assinaturas, pelo aquilo que eu vi, que foi tornado público, seriam entregues dia 3 de janeiro, no meu entender, na minha análise, perante tudo aquilo que tenho visto e pelo conhecimento que tenho do Rogério Alves,
não vão ter sucesso. Não vão ter sucesso porque Rogério Alves vai se escudar atrás de a não justa causa, portanto, a definição que ele tiver de justa causa vai definir que não há justa causa e vai adiar, e vai adiar, não, vai pura e simplesmente não proceder à marcação desta Assembleia Geral. Deixa-me só perguntar-lhe se isto quer dizer que é mais uma repetição daquilo que já disse no passado, que é Rogério Alves a ignorar os estatutos. Não, Rogério Alves é uma pessoa que ignora os estatutos, que ignora os associados, que ignora as leis, é uma pessoa, e é incrível ter que se dizer isto de uma pessoa que foi bastonário da Ordem dos Advogados. Mas a verdade é que, pelo menos ele tem uma vantagem perante muitas pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, é que ele vai à televisão e publicamente diz: eu vou cometer uma ilegalidade que é não cumprir os estatutos e os regulamentos. Pelo menos tem que se tirar o chapéu e dizer que ele o assume. Há muitos que são dissimulados, ele não é dissimulado. Nisso não é. Ele pura e simplesmente diz ao que vai: eu não vou cumprir os estatutos, não vou cumprir os regulamentos, acho que não estão mal, e sabe perfeitamente que ninguém lhe irá fazer nada. Vamos imaginar que eu ainda era presidente do Sporting, virava-me e chegava a uma entrevista e dizia: eu não vou cumprir os estatutos, não vou cumprir os regulamentos, entendo que não... Bem, é que aí ao Carme e a Trindade, em Portugal e nos arredores, era uma coisa de lesa pátria. O Rogério Alves pode fazê-lo, e portanto, se pode fazer uma coisa com esta gravidade, que é publicamente dizer que eu sou o maior, não cumpro nem estatutos nem regulamento, e ainda por cima digo em público e nada me acontece, não tem consequência absolutamente nenhuma, muito mais fácil ele vai estar para canto uma Assembleia Geral, ainda por cima quando tem o argumento tão fácil para manipular a opinião daqueles que são menos avisados, menos alertados, menos conhecedores, que é: já viram o absurdo? Isto é um absurdo. Quer dizer, as pessoas têm que gerir, as pessoas têm que deixar as pessoas trabalhar, as pessoas foram eleitas, isto por absurdo, todos os dias tinham que estar numa Assembleia Geral e não se pode gerir um clube desta forma. Bem, as pessoas, continuo a dizer, as menos avisadas, as com menos conhecimento, vão atrás deste tipo de argumentos. Portanto, temos que chegar à conclusão que existe um conjunto de pessoas que acha por bem que não se cumpram estatutos e regulamento e não se dê a voz aos associados para discutir assuntos que eles acham de grande pertinência. Isto fazendo o paralelismo com aquelas duas AGs que eu citei na introdução, há aqui diferenças, não é? Não, há diferenças grandes e ainda por cima há um denominador comum, que é Rogério Alves. Como é lógico, tinha que haver um denominador comum. Claro que teve um fantoche para fazer o papel principal, no meu caso, que foi Jaime Marta Soares, foi o fantoche de serviço, mas por detrás está sempre Rogério Alves. Rogério Alves é um elemento que está sempre nestas situações nublosas do Sporting Clube de Portugal, mas que acha que a sua credibilidade é eterna e que nunca terá o retorno dos atos que faz. E a vida acaba por nos ensinar a todos que as coisas não são assim. E Rogério Alves irá, na altura certa não, irá, numa altura da sua vida, ter que responder por todos estes atos. Vamos recuar um bocadinho e vamos relembrar um grande amigo meu que trabalhava no Sporting nessa altura, quando estava lá, mandou-me um resumo que eu acho que é um resumo engraçado para se ter a noção de como o atropelo é algo que é comum e que foi apoiado e depois corroborado por Rogério Alves. Relembrar o seguinte às pessoas. Em primeiro lugar, tinha havido uma demissão, no meu caso, tinha havido uma demissão da mesa. Ao haver a demissão da mesa, impunha-se a marcação de duas Assembleias Gerais. Uma marcação seria para os sócios dizerem se a justiça
se devíamos continuar ou não. Portanto, uma Assembleia Geral de Destituição, onde as pessoas livremente pudessem dizer e decidir, e outra era uma obrigatória, que era a aprovação ou não do orçamento. E aí criámos a figura de uma mesa transitória, que a única coisa que fez foi a marcação dessas duas Assembleias Gerais. Uma por ser obrigatória, a do orçamento, e a outra com a entrega por parte do Conselho Diretivo de assinaturas de associados. Portanto, tínhamos como base a assinatura, já não me lembro na altura, quem fez essas análises foi a mesa, junto dos serviços, creio que cerca de 3.000 votos para fazer essa marcação. Portanto, deixar na lembrança das pessoas que a própria direção quis marcar uma Assembleia Geral com esse intuito e quis marcá-lo cumprindo os estatutos e fazendo tudo, como se costuma dizer, by the book, entregando os serviços, fazendo a sua análise das assinaturas e dos respectivos votos, e isto foi impedido. Foi impedido, portanto. Se havia boa-fé, e se a boa-fé seria os associados do Sport poderem tomar uma decisão sobre o destino do Conselho Diretivo, foi-lhes impedido que o fizessem por quem cumpriu os estatutos, por quem apresentou as coisas certas, e depois foi feita da seguinte forma por Jaime Marta Soares. E aqui entra o resumo, que eu muito agradeço ter-me sido enviado por este associado do Sporting e que era um colaborador do Sporting Alto. Só para as pessoas se lembrarem, a cadeia de acontecimentos e toda a mentira que envolveu aquela Assembleia Geral, Jaime Marta Soares andou vários dias em todos os canais de televisão a garantir aos sócios que a AG iria ser realizada a pedido de mais de 1.000 sócios. Nunca falou em voto, falou em sócios. E que a única coisa que ele ia fazer era dar seguimento à vontade destes. Ora, o que é que aconteceu? Ele assinou a convocatória a 28 de maio e agendou, recorrendo ao pedido que o Conselho Diretivo tinha feito a 16 de maio, para que fosse realizada uma AG com a finalidade de discutir o momento do clube. O anúncio da AG é publicado nos jornais a 30 de maio. E é nesse mesmo dia, no dia 30 de maio, 2 dias depois de ter sido feita a convocatória, que Jaime Marta Soares foi a Alvalade dizendo que queria reconhecer as assinaturas dos sócios que estavam a requerer a convocatória de uma AG que entretanto já estava agendada. Não sei se fui claro. Totalmente, portanto, Bruno, totalmente. Jaime Marta Soares apoia num conjunto de assinatura, diz que vai dar seguimento à vontade desses associados, mas só aparece em Alvalade para validar, portanto, para saber se tinha as ferramentas para fazer essa marcação, 2 dias depois de a ter feito. Portanto, Jaime Marta Soares fez a marcação sem sequer saber se tinha ou não os elementos que não tinham sido validados pelos serviços para fazer essa marcação. Mas mais, ele continuou a dizer até 22 de junho que a AG era feita a pedido dos sócios, mas tal como está consagrado no Estatuto, no dia 23, data da Assembleia, em momento algum ele disse se estavam ou não presentes 75% dos signatários desse pedido da AG. Isto é, o que é que mandam os estatutos, o que é que mandam os regulamentos, quando se faz uma Assembleia Geral a pedido dos associados, 75% das pessoas que assinam esse pedido é mais uma garantia que não se façam essas AGs que o Rogério Alves apelidou de absurdas todos os dias. 75% das pessoas que assinaram e que foram corretamente validadas têm que estar presentes.
Ora, nunca foi dito por Jaime Marta Soares, na Assembleia Geral do dia 23, que estavam presentes esses 75% dos signatários do pedido da AG. E isto é tudo um atropelo que acaba em Rogério Alves. E acaba em Rogério Alves porquê? Porque até ao dia de hoje, Rogério Alves e diz publicamente que não o faz, ponto final, não faz. Não mostrou a ata, não leu a ata, ninguém percebe como é que foi feita aquela contagem, ninguém percebe que sacos foram aqueles a sair do pavilhão, ninguém percebe o que é que aconteceu e ninguém percebe, e esse é o problema, esse é o busilis do estado atual do Sporting, é porque é que foi tão importante que uma Assembleia Geral, para dar apenas voz aos associados, não fosse feita mediante o pedido e as ferramentas que foram entregues para que isso fosse realizado, tudo certinho, tudo cumprindo os regulamentos e os estatutos. Porque é que houve necessidade de não ser essa Assembleia Geral, mas ser uma que afinal toda a gente vem perceber que os resultados são estranhos, que não são explicados, cuja ata que está nos estatutos e nos regulamentos que tem que ser do conhecimento não é, já passaram mais de ano e meio, não é dado conhecimento. Portanto, Rogério Alves, desde o primeiro dia das célebres Assembleias Gerais de destituição e de afastamento de sócio, desde o primeiro dia, que é um elemento que não tem problema nenhum em dizer que não lê a ata, não explica todas estas situações aos sportinguistas, corroborou uma situação que eu acabei de dizer, que feriu todos os estatutos e todos os regulamentos do Sporting, apoiou essa decisão, apoiou essa forma de fazer as coisas e é assim que tem gerido a sua presidência da mesa da Assembleia Geral. Portanto, por aquilo que aconteceu no passado e pelos indícios que ele vai dando dos vários comentários que faz público, ninguém tenha dúvida nenhuma que Rogério Alves não vai proceder à marcação de absolutamente nada e que as pessoas que têm todo o direito, que é um direito sagrado, consagrado, mas nos estatutos e nos regulamentos, não vão ver satisfeitos essa sua vontade. Porque Rogério Alves, assim como quem o antecedeu, são pessoas que não cumprem, nem querem cumprir e dizem-no aquilo que são os estatutos, aquilo que são os regulamentos e muito mais não estão minimamente preocupados com o que é a vontade e com o que é o poder de decisão que os associados têm e que pura e simplesmente são relegados para segundo plano, sendo que, afinal, para que é que vale a pena se ter 170, 180 mil sócios, se afinal só vale a vontade de um, que é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral. É uma falácia e o Presidente da Mesa da Assembleia Geral tinha que ser uma pessoa humilde e perceber que o único papel que tem é o de garantir que o seu órgão e os restantes órgãos cumprem os estatutos e os regulamentos. É só essa a sua missão. Quando ele é o próprio que diz publicamente que não o faz, algo está muito errado no Sporting. E se calhar, se todos os comentadores que andam a comentar a vida do Sporting e que confundem alhos com bugalhos sobre o que é que realmente se está a passar no Sporting e fazem assunções tão diretas, não, tudo o que se está a passar no Sporting tem a ver com Alcochete. Se calhar, se as pessoas parassem um bocado e quisessem ser honestas intelectualmente, percebiam que a forma como foi feita a Assembleia Geral de Destituição, a forma como foi feita a Assembleia Geral de Decisão de afastamento de associado
de sócios do Sporting, neste caso eu e o Alexandre Godinho. Toda a névoa que está à volta destas decisões, toda esta postura arrogante, prepotente e ilegal de dizer que não se cumpre os estatutos porque se acha que os estatutos estão mal, se calhar são uma justificação fortíssima para aquilo que se passa neste momento no Sporting e para a contestação enorme que continua a haver no Sporting. As pessoas não gostam de ser enganadas, as pessoas não gostam de não compreender as coisas, as pessoas não gostam quando os assuntos são mal explicados, de verificar que as pessoas se negam a explicá-lo, se negam a ouvi-los, se negam a dar-lhes palavra. Quando os comentadores quiserem ser algum intelectualmente honesto, se calhar começam a decifrar porque é que há tanta contestação no esporte. Bruno, vamos então avançar. Volto a relembrar que pode contactar Bruno Carvalho através de brunocarvalho@radioestadio.pt. O comentário é sempre à sexta-feira às 12h30, 96.2 na Grande Lisboa, 89.0 no Grande Porto, em radioestadio.pt para todo o mundo. Depois pode também ouvir na nossa página do YouTube ou então nos podcasts que vamos disponibilizando no nosso site. Vamos para o tema que esta semana mais e-mails motivou para a Rádio Estádio, que é o seu comentário à primeira semana, às primeiras 3 sessões do julgamento do ataque, do processo do ataque à Academia de Alcochete. Bruno Carvalho esteve no primeiro dia, em que falou Bruno Jacinto. Pedi-lhe primeiro uma análise a esta primeira semana e depois vamos entrar aqui em alguns factos mais concretos. Bem, então eu gostava de, ao contrário de muito do que eu tenho ouvido, dar uma imagem séria e factual daquilo que se tem passado. Primeiro, é completamente atentatório, é a minha opinião pessoal, eu vou dar as minhas opiniões apoiadas em factos, é completamente atentatório à dignidade de um ser humano, de um cidadão, o tribunal onde está a ser feito este julgamento. Nós estamos a falar de algo que não tem mínimas condições. Estamos a falar de uma sala que está dividida por portas e vidros em 3, onde no primeiro terço está o coletivo de juízes, o Ministério Público, os funcionários judiciais e os advogados. Num segundo terço estão os arguidos, completamente em estado de sítio, portanto, rodeado de polícia, como se criminosos, serial killers quase fossem. Eu sinceramente estava ali sentado e só me lembrava, quando era miúdo, ter visto na televisão, num telejornal, um serial killer, que creio que nos Estados Unidos, também é quase sempre nos Estados Unidos, que era um serial killer que matava e comia as suas vítimas. Então, lembro-me que fiquei chocado, não só por isto, mas porque ele estava metido numa câmara de vidro, e realmente com um ar enraivecido. Foi algo que ficou na minha lembrança de miúdo e que me foi acompanhando. Senti-me um bocado isso. Portanto, estávamos ali, numa sala, fechada, vigiados por polícia, inacreditável. Acho isto inacreditável. É deplorável que se faça isto a um ser humano. E depois o terceiro terço é para jornalistas e creio para pessoas que tivessem assistido ou quisessem assistir ao próprio julgamento. Nós chegámos ao cúmulo de, ao contrário daquilo que são as regras, ter os próprios, pelo menos na primeira sessão onde estive, os próprios advogados a ser revistados, coisa que é completamente inédito. Mas ainda mais, que é, nós arguidos temos o dever de estar presente no tribunal. Mas esse dever é feito também através dos nossos representantes, que são os advogados. Portanto, sobretudo, os arguidos têm o direito de estar presente
nos tribunais. Se um arguido, a meio da sessão, passado 1 hora da sessão, 5 minutos da sessão, quiser sair do tribunal, tem que o poder fazer. Um arguido pode sair do tribunal. Depois, o seu advogado tem que justificar muito bem ao coletivo de juízes porque é que o fez. Nós estávamos absolutamente impedidos de nos mexer. Se nós quiséssemos falar com os nossos advogados, qualquer coisa que se estivesse a passar e que queríamos dizer alguma coisa aos nossos advogados, não podíamos, estávamos proibidos. Mas, sendo um cidadão livre, eu queria ir à casa de banho e tinha um polícia que me acompanhar, mas este ato de acompanhar a pessoa à casa de banho, sinceramente está inserido em que lei? Está inserido em que medida e em que enquadramento de um Estado de Direito? Então alguém que está livre, que está com o estatuto de arguido, com a presunção de inocência, deveria estar, já falaremos disso mais à frente, para ir à casa de banho tem que ir um polícia acompanhá-lo à casa de banho. Senti-me sinceramente rebaixado, mais uma vez humilhado, negrito, eu e todos aqueles que ali estavam, a quem eu vi serem feitas exatamente as mesmas coisas. Portanto, em primeiro lugar, dizer que não é normal que se julguem pessoas num tribunal sem as mínimas condições, não só condições de estar tudo avariado, os ar-condicionados estavam avariados, quase não ouvíamos nada do que se estava a passar lá à frente, porque o som era péssimo e tínhamos que estar, sempre que os advogados queriam ir lá atrás a dizer, epá, por favor, diga lá às pessoas para falarem mais alto, porque nós temos o direito a ouvir o que é que se está a passar. Portanto, primeiro esta imagem não é um tribunal digno em termos de condições e não é um tribunal digno porque as pessoas que lá estão sentem-se de facto humilhadas na sua condição de ser humano e de cidadão que tem o direito de forma calma estar no seu julgamento e defender-se até aos limites daquilo que são as possibilidades jurídicas e fazê-lo de forma digna. Não é um local que se consiga fazer isso. E creio que tenho pena de não ver as pessoas a falarem nisto, porque as pessoas merecem dignidade. E é algo que tem faltado muito a este processo, é o respeito pela dignidade das pessoas que de forma voluntária ou involuntária estão envolvidos neste processo. Portanto, este é logo o meu primeiro comentário que não vi, infelizmente, ser abordado por absolutamente ninguém, quando eu acho que é fundamental um Estado português, dar condições para que os juízes, os advogados, os arguidos e quem vai terem condições dignas para que se processe um julgamento. Em segundo lugar, dizer aquilo que vi no primeiro dia. E o que é que eu vi no primeiro dia? Bruno Jacinto decidiu ir falar, falou, e há uma certa altura em que lhe é perguntado sobre a célebre frase do façam o que quiserem. E Bruno Jacinto diz qualquer coisa como no meio de uma série de pessoas pareceu-me ouvir alguém a dizer, não sei quem, também não sei para quem, que o Presidente tinha dito façam o que quiser. Não falou do enquadramento, não conseguiu dizer quem é que tinha dito e para quem é que tinha dito. Ora, este foi o grande resumo do primeiro dia. Mas o que é que se passou logo de seguida? Foi sair do tribunal e perceber no próprio dia e no dia seguinte
que as versões ao que tinha sido dito eram várias, 2 ou 3, com especial relevância para o Correio da Manhã, como é óbvio. É uma parte deste processo importantíssimo ao Correio da Manhã. Ora, aquilo que eu fui vendo, Bruno Jacinto contra Bruno Carvalho, Bruno Jacinto trama Bruno Carvalho. E o mais importante disto, Rémulo, é este raciocínio. Se o coletivo de juízes ouviu perfeitamente o que foi dito, se está gravado para que o coletivo, a qualquer altura, se tiver alguma dúvida, possa ir ouvir, e se isto foi o que foi dito lá dentro, porque é que há órgãos de comunicação social que teimam em mentir cá fora? Teimam em mentir que é para convencer os juízes? Não vão convencer os juízes. Os juízes ouviram em primeira mão e os juízes têm as gravações para ir ouvir. Não. Então, não é para influenciar os juízes. Não podem, não conseguem influenciar os juízes. Então, para que é que se vai mentir? Para se continuar o linchamento e a humilhação pública de uma pessoa de seu nome Bruno Carvalho. Bruno, a informação que nós tivemos... Não há... Rémulo, sim. Rémulo, você é jornalista. Dê-me o Rémulo, por favor, outro tipo de justificação para um jornalista que ouve uma coisa vir cá para fora dizer outra. Qual é a justificação? Houve mal? Portanto, os jornalistas específicos daquele canal de televisão e de órgão de comunicação social ouvem sempre mal. Portanto, não é para humilhar, não é para denegrir. Um jornalista que ouve uma coisa e diz diferente, qual é o objetivo? Bruno, isso apenas os jornalistas da CMTV poderão responder. Deixe-me só colocar-lhe uma questão concreta. O que, pelo menos também da nossa parte, foi falado foi que Bruno Jacinto falou, sim, que tinha avisado, mas André Geraldes, não Bruno Carvalho. Ele diz que avisou André Geraldes e a impressão que fica é que André Geraldes não terá dado a devida importância ao assunto, mas também Bruno Jacinto disse que nunca pensou que aquilo pudesse acontecer, que pensava que eles iam lá só para tirar umas ideias, umas satisfações com os jogadores, mas sem violência. Mas Bruno Jacinto não disse que lhe comunicou assim, disse que comunicou a André Geraldes. Não sei se foi isso também que dentro da audiência lhe fica claro. Remo, certo. É verdade. Tudo o que acabou de dizer é verdade. Foi exatamente assim que Bruno Jacinto disse. Mas deixe-me dizer uma coisa, que é eu depois ouvi o meu advogado no final. E o advogado disse qualquer coisa, as pessoas também que não contem que a minha memória seja assim tão, mas disse qualquer coisa como o que se passou ali dentro foi normal. Tudo o que se passou ali dentro não trouxe novidade nenhuma. E essa é a gravidade que eu gostaria de transmitir às pessoas. Nada daquilo foi novo. Nada. Tudo o que foi dito já é público ou já tinha sido dito noutros momentos. O que é que eu quero dizer com isto? A mim custa-me, enquanto eu tenho aqui um papel difícil, e o meu papel difícil é ser um dos arguidos, ter passado do estatuto de vítima a agressor só porque sim, e ter que analisar com frieza algo que tem também a ver com a minha vida. Vou tentar fazê-lo. Aliás, é um assunto que eu, se tiver essa possibilidade, se tiver essa informação, gostaria de fazer todas as sextas-feiras, de falar um pouco sobre aquilo que foi a semana do julgamento. Mas nada é uma novidade. Esta coisa de nós querermos fazer disto uma novidade, mas é uma novidade para alguém que Bruno Jacinto já tinha dito que tinha alertado o seu superior hierárquico. Não é uma novidade. É uma novidade para alguém que estava algo diferente que Bruno Jacinto alguma vez tivesse dito que me tinha alertado, seja do que for.
não houve qualquer coisa de diferente. Não, o que houve é as pessoas a dizerem a verdade, porque não nos esqueçamos do seguinte: eu ouço muitas teorias que a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C vão ao julgamento e vão dizer é crime mentir. Que eu saiba, se calhar, com isto da classificação de terrorismo, deixa de ser crime e as pessoas podem fazer o que quiserem. Mas é crime mentir. Portanto, eu não tenho expectativa que ninguém vá a tribunal mentir no processo. Não tenho essa expectativa. Até porque se alguém o quiser fazer, incorre em um crime. Por isso, aquilo que se está a passar é termos a noção clara de tudo aquilo que já se sabia e que se está a voltar a dizer. Vou avançar um pouco. No dia seguinte, e o Remo, independentemente dos dias onde estou, é livre de fazer todas as perguntas e de voltar ao Bruno, a quem quiser, no tempo todo. Mas para as pessoas perceberem, nós chegamos ao dia seguinte e aquilo que se percebe é que o dia 15, 16 e 17 foi a total confusão para as forças militares, para a GNR. Foi a total confusão. Portanto, a pessoa não se lembra muito bem do que é que fez, como fez, da forma como fez, porque não tinha dormido, porque não sabia muito bem se o dia era 16, se era 17, se o dia era dia 15. Mas há uma coisa que sabemos. Quando eu, afinal, há uns programas atrás, disse que as pessoas lhes tinham, que era aquilo que eu tinha ouvido no tribunal, e eu vou repetir o que disse, que as pessoas tinham-lhes sido dito que iam ser libertados. E que depois, eu até já disse quem foi a advogada que disse isto, e que depois teria havido um telefonema da mais alta instância do país para que as pessoas continuassem presas. O que é que aconteceu no segundo dia? Percebemos que está penso ao processo, creio que são 28 autos de libertação, portanto, é verdade que as pessoas foram libertas a certa altura, no papel. Acontece então que, como não foi, estão lá os autos de libertação assinados, como não foram libertadas, agora vêm os advogados e perguntam se durante aquelas 4 horas em que houve o auto de libertação assinado, se as pessoas estiveram presas ilegalmente ou não. E nós podemos pegar nisto e dizer assim, bem, lá entramos todos em questões técnicas, eu não quero entrar em absolutamente nada. Eu quero que as pessoas tenham a noção de quando eu digo, e muita gente o faz, mas quando eu digo que tenho medo da justiça, que este processo me deu medo da justiça, é porque tenho razões para ter medo da justiça. A forma como as coisas foram feitas podem deitar abaixo todo este caso. E isto, quem eu disse, são analistas e comentadores que têm por profissão ser advogados, portanto têm um conhecimento que eu não tenho, que estes, vou-lhe chamar assim, não sei se é assim que se chama, mas estes erros processuais podem ser extremamente relevantes para aquilo que é o andamento do processo. Bruno, não terá sido, por acaso, que se falou até da possibilidade da nulidade do próprio julgamento, mas há também a questão da nulidade do auto de notícia da GNR, porque há um problema e uma diferença que ficou clara entre uma data de uma assinatura do auto e o dia das agressões. Logo por aí surgiram problemas neste segundo. É o que eu estou-me a referir, é o que eu me estou a referir. E, sinceramente, para a minha análise, aquilo que a mim me interessa dizer sobre isso é que se nota um total desnorte no dia 15, 16 e 17. E uma coisa desta, que mexe com a vida das pessoas, não pode ser gerida com desnorte. Nós temos leis, as leis têm que ser cumpridas. Ora, todo este atropelo que aconteceu no dia 15, 16 e 17, e podemos dizer, não, mas as pessoas estavam cansadas, as pessoas não dormiram, as pessoas... Bem, certo, mas as pessoas têm uma profissão que as obriga, bem, todos nós somos obrigados a cumprir a lei, mas estas pessoas têm uma obrigação de
tudo aquilo que fazem, todos os procedimentos que cometem, ser cometido com a legalidade e dando passos que não comprometam no final o resultado. Mas eu especificamente, eu entendo a importância deste ponto para a maior parte dos arguidos, entendo que especificamente a mim vem mais uma vez demonstrar que aquilo que eu disse no programa era verdade e vem demonstrar o porquê que as pessoas, o cidadão comum deve ter medo da justiça. Deve ter medo. E agora, continuo a dizer, podendo nós andar para trás e para a frente. Sim, que eu sobre o terceiro dia tinha algo muito específico para lhe perguntar, Bruno. Não, mas só para fazer aqui um encadeamento que eu acho que é importante. Então, porquê é que as pessoas devem, de facto, ter medo? Porquê é que tudo isto que está a acontecer demonstra claramente que as pessoas devem ter medo? Então, verifique. Existe uma pessoa que está presa faz meses. E está presa porque apareceu no processo, eu achava que era 13, agora li 15, se me tiver errado, peço desculpa. Vou agora utilizar os 15 gramas de droga. Portanto, a pessoa está presa por isso. Posse de droga. E, a certa altura, é perguntado assim, creio que ao chefe da investigação. Então você sabe quem é a pessoa? Claro, Mustafa, Musta e Terror. É uma bonita identificação. Mustafa, Musta ou Terror. Então, e sabe quem é que era a droga que foi apreendida? Resposta de uma pessoa que teve a seu cargo uma investigação, e mesmo que não tenha tido a seu cargo uma investigação, que fez parte deste processo de resposta. Minha que não era de certeza. Isto é assustador. Isto é assustador. Como é que alguém ligado a uma investigação, onde existe uma pessoa que lá porque lhe chamam Mustafa, Musta ou Terror, está presa há meses, e quando questionam, mas você sabe quem é a droga, responde, minha que não era de certeza. Isto, independentemente do que é que as pessoas acham do Bruno Carvalho, do Nuno Mendes, do Fernando Mendes, dos 44 arguidos, isto é algo que pode acontecer ao cidadão comum que nos está a ouvir. Um dia pode acontecer a si, ou um filho seu, ou uma filha sua. Isto pode acontecer. Pode acontecer, chegar-se a tribunal, verem se a si próprios envolvidos, ou um familiar seu, ou um filho seu, e de repente ver a pessoa dizer, minha é que não era de certeza. Portanto, a investigação não sabe quem é, mas a pessoa está presa há meses. Isto é o assustador desta semana. Isto é o assustador desta semana. Como é que nós podemos confiar no país onde vivemos e percebermos de uma vez por todas os atropelos que têm sido feitos à justiça, mas sinceramente aquilo que eu gostava é que as pessoas de uma vez por todas, e aqui falo aos órgãos de comunicação social, metessem a mão na consciência e independentemente das quesilhas que tenham com as pessoas, digam as coisas como deve ser. Não é justo, não é normal que uma pessoa esteja em casa, sozinha ou com a sua família, e veja uma SIC a dizer, neste julgamento estão a ser julgados mais de 4.000 crimes. O que é que isto significa? Significa que o jornalista sabe fazer contas de merceeiro? Portanto, o jornalista pegou e fez 98 crimes, bem, vou arredondar para 100. 100 vezes 44 arguidos dá 4.400. Bem, mas como escrevo coisas e eu nem percebo nada disto que estou a fazer, vou dizer mais de 4.000. Mas, sinceramente, isto é forma de se informar as pessoas. Isto é forma de sermos justos com as pessoas.
O que está em causa são, eu vou ver se não falho em termos do nome técnico, porque em termos de ideia não vou falhar de certeza. O que está em causa neste julgamento é entrada em local vedado ao público. Acho que é assim que se chama. Ora, foram X pessoas, X. Agressão qualificada e não qualificada. Quando há feridas é qualificada, quando não há feridas é qualificada. Bem, houve 19 pessoas que disseram que foram alegadamente agredidas. Então, sim senhor, agressão vezes 19. Sequestro, portanto, dizem que eram 38 pessoas que lá estavam, vezes 38, e depois aparece posse de arma ilegal. Que eu já percebi que muita comunicação social ainda não percebeu de onde é que vem esta posse de arma ilegal. Pois a posse de arma ilegal vem de um dos arguidos. Um dos miúdos vive em casa do avô. E o avô tem tesouras agrícolas. E essas tesouras agrícolas do avô foram consideradas posse de arma branca. E lá levámos todos com posse de arma branca pelas tesouras agrícolas do avô de um dos arguidos. E depois, a tal posse de droga, que afinal é uma posse de droga, mas que a única coisa que a investigação sabe é que não é da pessoa que estava à frente da investigação. É a única coisa que sabe. É que não é, pelo menos foi o que disseram em tribunal, é que não é do investigador. Depois temos coisas como, vi isto na TVI, Bruno Jacinto agora mudou aquilo que disse, porque numa altura disse que Bruno Carvalho teria dito façam o que quiserem aos jogadores, no dia de hoje disse façam o que quiserem. E quando lhe foi perguntado se era aos jogadores, disse não faço a mínima ideia, foi façam o que quiserem. Remate da jornalista que fez a peça. Mas isto não altera em nada o sentido da frase. Mas, em primeiro lugar, a pessoa sabe qual era o sentido da frase? A jornalista sabe qual era o sentido da frase? Para se rogar no direito de dizer tamanha parvoíce numa peça jornalística. Eu alguma vez neguei, sinceramente estamos com coisas, mas é para provar o quê? Eu não percebo. Isto é para provar o quê? Eu já disse em tribunal que eu disse, expliquei o contexto e foi aceito pelo juiz Carlos Delca, tanto que me libertou, dizendo claramente que nem os posts, nem esta frase podiam ser considerados como causa para o que aconteceu dia 15 de maio. Isso já foi dito, mas o que é que se anda aqui a tentar? Sinceramente, anda-se aqui a tentar o quê? Isso já foi dito, já foi falado e, claro, tem que haver uma nova decisão, provavelmente tem que se fazer as decisões todas até que a história faça sentido às pessoas. E a história fazer sentido, eu tive que ver um jornalista que teve fantástico na sua apreciação. Não é que eu tivesse concordado com tudo, Pedro Candeias disse, mas esteve fantástico na sua apreciação. E, sobretudo, vou-lhe dizer que, subindo na consideração de toda a minha família, na minha eu já tinha consideração por ele, quando se virou para a entrevistadora, à célebre, não é o meu quadro do Leão que é célebre, é a célebre Teresa de Parandas, e lhe disse, não, mas espera lá, assim está a partir do pressuposto que Bruno Carvalho é culpado. Porque toda a retórica, toda a fórmula como as pessoas estão a pegar no assunto é, vamos lá ver quando é que surge alguma coisa para continuarmos com esta verborreia de que o Bruno Carvalho é culpado. Remo, é tão simples, está tudo no processo. Remo, está tudo no processo. Bruno, deixa-me aproveitar... Quem quisesse fazer uma investigação, está tudo no processo. Não pode haver, ninguém pense que vai haver alguma surpresa de Janã, porque se alguém decidir mentir, vai cometer um crime e não tenha dúvida nenhuma que, no que tiver respeito a mim, eu não vou deixar passar nada.
Diga, Bruno, queria aproveitar para lhe perguntar se, no caso, para si não terá sido surpresa nenhuma, mas foi algo também, pelo menos o Record traz isso e com um grande destaque, o facto do sargento de Serviço de Investigação Criminal, que foi responsável depois pela investigação, a partir de certa altura, foi chamado pelo Ministério Público, José Monteiro, e ele dirigiu a recolha de indícios relacionados com o incidente de Alcochete a partir de setembro do ano passado e garantiu, até usou a expressão zero, não existe qualquer mensagem dirigida ou reencaminhada para si que o ligue ao ataque. O que é que isto lhe pareceu? Provavelmente não é surpresa, mas obviamente, e o Record hoje dá grande destaque a isto, o facto de uma testemunha, arrolada pelo Ministério Público, uma pessoa importante na investigação, dizer que não há uma única mensagem que ligue o Bruno Carvalho ao ataque. Claro que para um caso que é absolutamente mediático, é importante que as pessoas que estão a ser questionadas não mintam. E claro que isto, em termos mediáticos, cria nas pessoas um sentimento, então, mas não há mensagens. Deixe-me, desculpe lá, Rémulo, mas deixe-me dizer o seguinte, não me lembro em que meio de comunicação social, só me lembro que eu vi, que dizia assim, há 2, 3 dias atrás, de certeza absoluta que se as pessoas forem à internet, podem pesquisar isto. E que versava o seguinte, Bruno Carvalho vai ter que explicar SMS. O que eu pergunto é, o que é que se faz com pessoas que se dizem jornalistas e escrevem estas barbaridades? O que é que faz, creio que se chama Sónia Simões, do Observador, que creio que no dia anterior, pelo menos eu não fui ler, vejo as coisas que as pessoas publicam, se calhar até já é uma coisa antiga, não faço a mínima ideia, não me parece, mas faz uma peça onde diz que existem mensagens, inclusive é do Bruno Carvalho, nos célebres WhatsApps. O que é que se faz a estas pessoas? É preciso vir alguém dizer novamente a verdade para que toda a gente perceba, mas o mais grave não é isso. O mais grave não é isso. O mais grave é que o que é que se retira destes 3 dias? Que não há mensagem nenhuma e que das mensagens que há, que são muitas, são mensagens trocadas pelos restantes arguidos. A única menção que é feita, as únicas menções que são feitas são assim. O Presidente já sabe não. Segunda, não deixem chegar isto a Alvalade, porque senão já sabem que vão boicotar tudo. Terceira, Bruno Carvalho é um idiota, é um parvalhão e tem que cair. Quarta, também vai ter que levar. Portanto, neste momento, sendo que essas provas existem no processo, está-se à espera que haja agora aqui um milagre de alguém que venha dizer o quê quando as mensagens estão todas lá. As mensagens estão todas lá. E porquê é que há comunicação social que continua a insistir que há de haver uns arrependidos, que o testemunho da ABCOD é com ser fundamentais? Então, mas e as provas que lá estão? Então, sinceramente, em nenhum lugar se fala, antes pelo contrário, em nenhum lugar se fala que estão a fazer aquilo por um plano ordilado e feito e que já tem autorização. E sinceramente não há em lado nenhum, e é agora um passarinho que vai cair do céu e que vai dizer não, foi o Bruno Carvalho. Então, é assim? Alguém acredita que isso vai ter a acontecer, para além de ser um crime de injúria e de mentira, que vai acontecer? As mensagens foram tornadas públicas, aliás, tudo é tornado público. Eu não percebo, li que a juíza estaria muito, não sei se aborrecida, se agastada, não percebi, com o facto de querer-se fazer perguntas e que diz muito para se cingir aos factos. Mas
sinceramente, então um julgamento que está a decorrer, onde eu tenho que ouvir um jornalista da TVI a dizer a TVI sabe que a testemunha fundamental do Ministério Público é fulano de tal e que vai dizer isto e isto e isto. Sinceramente, isto é um julgamento. Isto é um julgamento que pura e simplesmente tem que ser analisado à luz dos factos. Devia ser. Bruno, para concluir, que estamos perto do fim. Remo, quem é que passa estas informações? Tem que ser o Ministério Público. Se a TVI sabe que a testemunha XPTO vai ser fundamental para o Ministério Público, então é o Ministério Público, mas o Ministério Público anda a fazer linchamento na praça pública. Vai continuar com esta atuação? Sinceramente, estes 3 dias já não são mais do que suficientes. Não é para acabar o processo, não. Isto é um processo que vai ser longo, moroso, mas há uma coisa que não há dúvida nenhuma. O processo foi mal conduzido. Não se pode dizer que os testemunhos, seja de quem for, que eu não acredito naquilo que é dito. Não acredito. Posso ter um grande espanto, mas não acredito. Continuo a dizer que, a partir do momento em que alguém da investigação lhe é perguntar porque é que não foram investigados Diogo Amaral e Pedro Silveira, pessoas ligadas ao atual presidente do Sporting, acrescento eu, e é dito que, bem, ninguém nos pediu para não investigar ninguém, mas nós só investigamos quem entrou, só investigaram quem entrou, o que é que eu estou ali a fazer? Se eu sou considerado autor mandante, porque é que não foram aos meus telemóveis e verificar se nos meus telemóveis, fora daqueles 3 grupos, foram investigados, se havia ou não havia mensagens, ou fosse o que fosse, que pudesse ser uma prova palpável, cabal, do envolvimento. Como perguntou o meu advogado, e muito bem, a certa altura, ele e eu vamos querer saber porque é que eu fui constituído arguido. Porque ninguém percebe. Temos que fechar, Bruno. As pessoas já ouviram os GNRs, as pessoas já ouviram as pessoas que fizeram a investigação. E aquilo que ficou foi que não se percebe minimamente. Mas, Remo, eu não sei como é que nós estamos do nosso tempo. Temos que fechar mesmo, temos que fechar. Estamos mesmo então, em cima da... só dizer o seguinte, última coisa. A mim espanta-me, e espanta de certeza Portugal inteiro e quem esteja a acompanhar pelo mundo inteiro neste processo, que questionado o responsável da investigação sobre o telefonema ou os telefonemas que William Carvalho fez para um dos arguidos, que estão descritos no apenso E35, e que no apenso E35, lido por mim, está lá escrito, é com bastante estranheza que se verificam estes contactos do atleta William Carvalho para o arguido Elton Camará, mais conhecido por Aleluia. E pasme, isto foi escrito, se provocou espanto, no meu entender, foi escrito pela investigação. Pasme o que é dito, e termino por hoje esta análise, o que é dito pelo chefe da investigação, pelo responsável máximo da investigação. Olhe, William Carvalho ligou para o arguido Elton Camará, está-me a dar uma grande novidade. Isto é algo que está no apenso E35, isto é algo que é importantíssimo para o processo e para o responsável máximo. Para o responsável máximo, uma coisa que foi escrito pela investigação, que está no processo, que está no apenso E35, foi uma grande novidade que o advogado que lhe fez a questão lhe deu. Vou voltar a repetir o que já disse, juntar a palavra justiça a esta investigação ou este processo, isso sim é criminoso
e pode ser classificado como terrorista. Um forte abraço a todos os ouvintes. Para a semana cá estaremos a analisar mais as novidades do mundo do desporto. Um grande abraço a Bruno de Carvalho, até para a semana. Fica por aqui o comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho desta sexta-feira.